Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Então, eles conseguem ser, como eu falei, o espelho que você nunca teve. Que é diferente do psicopata, né? Exatamente. Que é só... Eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma psicóloga e a gente tava falando sobre isso. É um assunto que eu gosto muito. Eu que vou fazer E aí... E a gente tava falando sobre isso. E aí, tipo, essa descrição do psicopata, ela é um pouco assustadora, né? Conversar sobre isso, o que o psicopata é capaz de fazer, de não se importar e tal. E aí eu tava conversando e falei assim, caramba, existe algum teste que se possa fazer? Porque... se eu tenho medo de ser, não saber e machucar alguém. Claro. Aí ela falou assim, se você tá fato preocupada... que você tá falando isso, filha. Ela falou exatamente isso. Ela falou, o fato de você estar preocupada de ser e não saber, e a sua preocupação é... E se eu estiver machucando? Não, Ela falou, filha. então, desencana que o teste tá feito já aqui. Eu achei muito engraçado. Tem uma brincadeira que o pessoal faz que é aquele... Não sei se, enfim, teste de internet é brincadeira. Mas aquele de... que tem uma pergunta que você faz pra pessoa e se a pessoa sabe a resposta, ela pode ter um traço de psicopatia. Você já viu Não. esse? Que é um... Deixa eu ver se você lembra exatamente qual é a pergunta. É assim... Você foi... você tá no enterro de uma pessoa da sua família e aí você tá lá e você vê um cara no outro, que tá num outro momento ali, né? No cemitério, tá? Você vê esse cara que tá lá e vocês trocam olhares, flertes e tal, sai de lá, vocês conversam um pouquinho, taraná, e você gosta dessa pessoa, mas aquele momento não permite uma, né? Tá todo mundo ali, assim, não permite um envolvimento maior, e você, tipo... não vê mais aquela pessoa e tudo mais. E aí, acho que a pergunta era o que você faz para encontrar a pessoa? Era uma coisa assim, o que você... eu não lembro exatamente como era, mas tem uma pergunta disso. E daí tem a resposta que, quando a pessoa não tenha... ela vai pensar outras coisas. Ela vai pensar outras soluções, sabe? E aí, quem tem fala a resposta certa. E aí, não sei, então, cara. pois Teste de psicopatia, você tá falando? isso. Vê se você acha, Vitão. Tipo, é um teste... não sei que lá do cemitério. Aí, viu? Esse aí, né? Coloca aí, teste de psicopatia cemitério. Tá vendo? É famoso. É famoso. Claro, pode Por ser só fora. um teste capricho que a gente tá aqui zoando, né? Provavelmente né? Claro. Porque, mas é curioso, né? E, tipo assim, esses testes de internet, né? Tipo, tem que ter... vou falar aqui, né? Tem que ter muito cuidado, porque, gente, Claro. todo mundo tem traço de tudo. Sim. Entendeu? Tipo assim, verifique aqui se você tem depressão e ansiedade. Mas sabe Aí o que você foi mais começa a assustador? assinalar. Eu tenho tudo isso. Agora, você sente cansaço recorrente? Pô, putz, ontem eu fiquei cansado o dia inteiro. Vou assinalar que sim. Exatamente. Aí tá lá, depressiva, com ansiedade e câncer no pâncreas. Pronto. pronto. Exatamente. Não, o doutor Google é complicado, né? Mas- Você coloca seus sintomas aí. Esse teste, o assustador foi que quando eu ouvi falar dele a primeira vez... Tu acertou. a gente, não. O meu ex acertou. E você acha que ele se encaixa no Não perfil sei. aí? Não sei. Mas, porra, imagina. Ver o negócio lá. Quem acerta, você fala, eita, vou dormir do lado dessa pessoa hoje. É assim, analisando essa cadeira. Hereditária? Não sei, Brasil. Não, Analisando gente. assim o quadro de ações que ele já tomou. Já Boa não é? Coisa boa, não é? Já aproveito e falo para quem está se identificando, procure uma pessoa especialista em transtorno de personalidade narcisista que possa diagnosticar, que tenha as ferramentas adequadas para diagnosticar, ok? E vá ver um diagnóstico. Sim. É uma bosta receber um diagnóstico, mas, né? Inclusive, É melhor do que... sem querer tirar o foco do teste, mas outra dúvida que eu tenho, qual que é o nome do transtorno, por exemplo, de uma pessoa que cria uma realidade paralela? Vou dar um exemplo mais específico que aconteceu comigo, que a Cris sabe, o pessoal aqui sabe. É um cara que tinha certeza que tinha um relacionamento comigo. Ele me mandava mensagens diárias, recorrentes, me mandava mensagens inapropriadas, fotos, e se respondia na mesma mensagem como se eu tivesse respondido, e ele imaginava a minha resposta. E a coisa foi saindo de controle, ele começou a marcar encontro comigo sozinho e se respondia. Sem nenhuma resposta. Sem nenhuma resposta. Aí uma vez eu respondi que ia bloquear ele. Aí ele falou assim, não, você não pode me responder. Eu sou apenas um... Como que ele falou? Um não verificado, uma coisa assim, você não pode me responder. Eu até brinquei com a Yas na época, que eu falei assim, é claro que você não pode responder, se você responde, você sai do roteiro que ele saí do criou na roteiro cabeça dele, né? Que é na cabeça E dele. a galera fala... tem uma galera que comenta assim, meu Deus, essa Yasmin é a perseguida. Mas e se eu contar pra vocês que o desfecho ele tá pra ser internado?
realmente numa claro, clínica. é óbvio. A família entrou em com ela. contato comigo. Eu fiquei chocada com isso. A família entrou em contato porque ele realmente está tendo um surto psicótico. É psicose. E aí, é psicose o transtorno? E o pai conseguiu pegar o celular dele e ver o que acontece e falou: olha, eu acho que ele se comunica com essa menina. A mãe entrou em contato comigo para ver o que estava acontecendo. Eu expliquei para ela a situação. E eles estão tentando internar ele. E a mãe até comentou, olha, eu entendo, pode bloquear tudo, mas não tome nenhuma atitude jurídica, porque de fato não é, tipo, não é Assim, um criminoso. eu poderia tomar. Claro. Sim. Eu falei, olha, eu tenho todos esses prints porque eu tô pra denunciar, abrir um BO contra o seu filho, porque tá me dando medo. Ela, pelo amor de Deus, a gente tá entendendo que ele tá tendo um transtorno, não denuncie, a gente vai interná-lo. Me parece... Oi, Agora, tá tudo bem? Então tá bom. Não tem que pedir desculpa, não. Né? Como é que você aparece e a gente não te manda um beijo? Um beijo pro Lucas. beijo, Lucas Salles. Só não vou chamar você aqui que você mostra a bunda. Sabe o garoto que eu tô falando? É ele aqui. Mentira. Coitado. Brincadeira, Luquinhas. Então, pelo que você me falou, né? Sim, no espectro dos transtornos psicóticos, né? Transtorno esquizoafetivo, bipolaridade, esquizofrenia, depressão psicótica. Pode ser uma esquizofrenia, né? É claro que tem um negócio chamado limerência, que não chega a ser psicose, mas beira, que é... muitas vezes filhos de narcisistas, eles começam a ter devaneios com uma pessoa. É devaneio mesmo, não é alucinação. Sabe quando você tá, tipo... Quando você era criança, você fingia que você era uma rainha, ou que você era um pássaro? Sim. Você sabia que você tava fingindo, né? Você conseguia sair do devaneio. Então, tem pessoas... Hora que a mãe chama pra almoçar, né? Isso mesmo. Vamos lá, esse vai, momento droga, a gente vou ter que volta parar pra de voar realidade agora. na hora. Exatamente. Comenta, opa! Então tem um negócio... Minha mãe brincava quando ela chamava a gente pra jantar, tava jogando videogame, e aí a gente responde, aqui, olha a idade da pessoa fazendo videogame, aqui ó, o Atari. É o Atari. Aí, entreguei muito Entregou. agora, né? Mas a gente brincava, porque toda vez ela chamava, eu falava assim, peraí mãe, tô quase morrendo. E daí ela falava assim, não responde assim que os vizinhos vão me denunciar. Deixa só eu morrer. Eu vou morrer aqui Ela já falava, vou. não fala isso. Criatura! Daqui a pouco bate o conselho tutelar aqui na porta, tô morrendo. Exatamente. Então, nesse tipo de devaneio que a pessoa se perde. Isso. Então, e tem um negócio chamado devaneio excessivo, que é assim, algumas pessoas têm uma característica que parece ser do cérebro mesmo, que hoje é chamada de devaneio imersivo. Este cérebro, ele consegue entrar em transe espontaneamente e profundamente. E é diferente de outros cérebros. Outros cérebros têm que fazer um foco, tal, meditar, não sei o quê, para ir entrando em transe. Por alguma razão que ninguém sabe, algumas pessoas têm a capacidade de entrar em transe instantaneamente. E quando elas fazem isso, elas entram em devaneio, tá? Aí elas começam a ter, tipo, uma vida paralela do devaneio. Na vida paralela, seus É uma jogadores... realidade virtual. Isso. Tipo, entrou no metaverso. Só Perfeito. que ela fez o próprio metaverso. Isso. Só que a pessoa sabe em todos os momentos que aquilo é devaneio. Ah, tá. Tá? Ela não confunde com a realidade. Mas o relacionamento dela com aquilo, quando ela tá sob estresse, é de vício. Porque ela usa o devaneio onde ela cria uma realidade à parte. Ela tem toda uma personalidade, ela tem outro nome, pode ser outro gênero, ela pode ser um animal. Ela cria Quase um metaverso. isso, literalmente. Mas ela sabe a diferença e tal. Só que quando a pessoa está sofrendo, né? Isso pode, o devaneio imersivo, que é a sua capacidade de entrar em transe espontaneamente, vira devaneio excessivo. Maladaptive daydreaming é o nome em inglês. O devaneio excessivo já é que a pessoa entra nesse devaneio quando ela não deve. Ela tem dificuldade de focar na realidade. E aí ela perde a noção do que é real ou não? Ela ou não ainda perde a noção, ela nunca perde a noção do que é real, mas ela usa o devaneio do mesmo jeito que um dependente químico usaria uma droga para não ter que lidar com a realidade. Talvez nesse caso, a gente tá aqui falando de alguém que a gente a gente não tem um diagnóstico, mas talvez nesse caso seria essa relutância dele, tipo assim, não me responda. Sim. Porque aí você quebra aquela história que eu tô criando. Isso. Aí isso, por que isso me chamou a atenção, tá? Pessoas que têm devaneio excessivo, né? E eu já tive, né? Então eu já passei você tem que passar mais de 50 e poucos % do seu dia em devaneio. Eu tive isso durante anos, porque eu não ia pra escola, né? Eu não socializava, não sabia que eu era autista, porque que eu tinha tanta dificuldade social. Então eu ficava 80% do dia em devaneio.
Tipo, eu tava aqui no jantar com a minha família conversando e eu aqui. Falando sozinha. Eu parecia psicótica. Eu nunca confundia a realidade com o devaneio. Mas eu não era mais capaz de focar na realidade. Porque eu não tinha estímulo externo. Eu não vou pra escola. Eu não tenho um único amigo. Eu não tenho contato com família. Sim. Eu não faço nada. E ainda dentro de casa, aquela Dentro de situação... casa, eu vou criar amigos imaginários e eu vou ter devaneio com eles. Então, o que acontece com algumas pessoas é que elas têm devaneio imersivo, que, diante de sofrimento extremo, vira devaneio excessivo, aí ela começa a ficar o dia inteiro naquilo. Aí, para algumas pessoas, tem um tipo específico de devaneio, que é limerência. E limerência é você se apaixonar por uma pessoa que não é real, o relacionamento. Aí a pessoa começa a passar o dia inteiro tendo uma história de amor com você. Sim. E pode durar anos. E ele misturava fatores reais, tipo, do que eu Isso. postava, ou do que ele via aqui no Vênus, eu falando, e incluía na história. Isso. Então, a diferença é que quem tem limerência, ela tem devaneio excessivo. Ela tá em fantasia. Enquanto ela tá tendo a fantasia, ela sabe que é fantasia. Mas o que acontece se você não tá socializando e saindo da sua cabeça é que, por mais que você saiba que é fantasia, querendo ou não, se você passa, sei lá, 8 horas do dia transando com você na cabeça, querendo ou não, se eu te vejo na internet, a associação emocional que eu tenho com você é do meu devaneio. Então eu começo a agir como se nós estivéssemos juntos. Só que essa pessoa, você pode falar com ela, tipo, tá, mas você transou com a pessoa? Ah, não, só na minha cabeça. Ela sabe. Ok, mas como que você agiu com ela quando você a viu? Putz, eu agi com ela como se a gente tivesse realmente transado. Então, ela percebe a diferença entre o devaneio e a psicose. Mas já mudou de capítulo pra ela, né? Isso. Entendi. Então, ela, querendo ou não, ela vai agir como se estivesse no devaneio. Então, ela vai precisar... Eu já tive cliente assim... um longo período, assim, para você falar o que é o que não é real. Ela consegue ver, mas ela fica entrando no devaneio espontaneamente, porque ela tá sofrendo na vida dela. Sim. Quem tem maladaptive daydreaming tem 2 ou 3 outros diagnósticos juntos. Então, é transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. É uma fuga, na verdade. Exatamente. Ó, só pra dizer, a Mama, minha filha, mandou. Ela tá assistindo a gente, estudante de psicologia. Tá inspirada no episódio. Arrasou! Ela mandou aqui, ó, o trechinho do teste. Ela mandou aqui, ó. No dia do funeral de sua mãe, Mariana conheceu um belo e misterioso homem pelo qual se apaixonou louca e intensamente. Os dois saíram para jantar, trocaram beijos e carícias. Aquele homem se transformou na razão de viver da menina. Certo dia, quando marcaram o encontro, o rapaz não apareceu. A garota então ligou incansavelmente para ele, que não atendeu o telefone durante todas as tentativas de ligações. Passadas algumas semanas, a irmã de Mariana apareceu morta. Curte, comenta, curte, comenta. Aí, o que a pessoa tem que fazer? Descobriu o que aconteceu. Qual é o chute do que aconteceu. Ai, gente, não tem inteligência pra isso, não. Então, mas o pensamento da pessoa ser rápido em chegar à conclusão do que a história diz é que levaria a pessoa, entendeu? A resposta certa, que seria a errada, no caso, né? É que quem matou a irmã foi a própria Mariana, porque o pensamento dela de psicopata é: se ele aparecer no velório da minha mãe, ele também vai no da minha irmã. Entendeu? Eu não sou psicopata! Eu jamais pensaria. Só depois a resposta certa que... Eu pensei aqui, será que aquele cara, na verdade, era um assassino e estava tentando, através dela, conhecer os hábitos da irmã pra matar a irmã? Isso foi o máximo que eu consegui pensar. Tipo, ele se relacionou com ela, conheceu os hábitos da irmã, mas foi lá e matou a irmã. Essa foi o máximo que eu consegui chegar. Entendeu? Mas a pessoa que já vê, não, ela teve essa personalidade, então ela tava muito obcecada com ele, então ela quer ver o cara, então já sei, Isso. funeral, então irmã, pronto. Isso. Interessante. Legal, Doideira, né? É, Então, esse tipo de por isso que eu falei, Não dá pra diagnosticar um psicopata, mas dá Mas pra... Mas a pessoa chegar nesse pensamento é assustador, não, né? Com certeza demonstra algo sobre o perfil da pessoa. Ela conseguir adivinhar essa resposta. Isso. Mas não quer dizer que ela seja psicopata. Por exemplo, um negócio que as pessoas não entendem é que você pode nascer um psicopata e não se tornar um psicopata. Hã? Como assim? Você acabou de falar que psicopatia parece ser genética. Eu não lembro o nome do cara.
Ai, seria tão bom lembrar do nome dele. Tem um cientista que ficou Então famoso pode pesquisar. porque ele, durante, sei lá, 20 anos, ele era responsável por analisar as imagens de cérebros de psicopata. Então, ele se tornou o especialista em cérebro de psicopata. Você mostra um cérebro pra ele, ele já consegue saber, isso aqui ó, tem uns transtornos de psicopatia, não sei o quê. Que doido. 20 anos depois, um amigo dele, que estava fazendo uma pesquisa de cérebros também, falou, cara, a gente precisa de um cérebro que não tenha transtorno para comparar com esse grupo. Não vai dar tempo, me dá teu cérebro aí, a gente vai analisar, né? Ele, beleza. Então fez lá as imagens do cérebro dele. E depois ele estava com uma pilha de cérebros para analisar. Tava lá analisando, esse aqui, esse aqui. Nossa! Meu Deus, eu tenho que ligar pro meu amigo, esse é o pior psicopata que eu já vi em 20 anos. Qual é o nome? Sou eu. Sou eu. Esse cérebro pertence a mim. Aí ele, peraí. Aí ele ligou pra família. Gente, coisa muito louca aconteceu. Eu fiz isso, não sei o que, meu cérebro parece ser de psicopata. Aí os familiares, mas a gente tá te falando isso faz tempo. Não, vocês me chamavam de louco. Não, mas a gente sempre falou que você tinha um negócio diferente. O que ele descobriu? Como é genético a psicopatia, você pode nascer com a neurologia de um psicopata. Mas parece que tem um gene aí que, se você não sofre abuso, não necessariamente a maldade vai ser ativada. Entendi. Como ele veio de uma família toda estruturada, amorosa pra caramba, não é? Ele conseguiu não ir pro mal. Ué, mas tem psicopata do bem? Cirurgião, CEOs de empresas. Pra você cortar uma pessoa, gente, não sentir nada, você tem que ter nada de Galera resposta do RH, ansiosa. Entendeu? A galera do RH, tudo psicopata não praticante. Psicopata não praticante é ótimo. E também vamos deixar uma outra coisa clara. Um psicopata pode nascer numa família estruturada e, mesmo não sofrendo abuso, vai ser ativado nele. Então não é tão preto e branco, tá? Mas nós sabemos que você pode ter o cérebro de um perfil. Pode acontecer. Isso. E foi o caso desse cientista. E foi o caso desse cientista. Eu acho que é isso mesmo. James Fallon. Mas não é o Jimmy Fallon, não, né? O Jimmy Fallon? Gente, o cara conseguiu... Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. Caraca. Neurocientista americano. James, Olha lá, se descobre psicopata ao analisar o próprio. Meu Deus. Ok? Ele mesmo. Então você vê que o negócio não é preto e branco, né? O negócio é... Eu tiro o sarro com a minha irmã. Gente, agora eu quero tirar as coisas do cérebro pra ver. Eu tô louca pra ver meu cérebro. Eu brinco com a minha irmã, eu falo desde muito tempo. Mano, você é meio sociopata, cara. Sei não, seu cérebro é meio diferente aí. E a minha irmã, teve uma época que eu quase cortei contato com ela. Na mesma época que eu descobri do narcisismo, porque eu pensei, vou cortar contato com todo mundo que é abusivo comigo. Minha mãe é e a Dessana é, a invisível lá. Sei. E eu comecei a colocar limite nas duas, né? E minha mãe, enfim, nem aí pra nada. E a Dessana, não. A hora que eu comecei a colocar limite nela, eu vi que ela não gostava, mas ela fazia um esforço que eu nunca vi a menina fazer na vida pra ela mudar o comportamento. E ela faz parte da minha vida até hoje. Mas a gente sempre tira sarro que ela tem mente diferente, assim. Por exemplo, eu tenho cérebro autista, né? Então, o que significa para mim, no meu caso, é que eu tenho muito mais interesse em ideias do que coisas externas. Então, tipo, eu acordo de manhã, eu já tô pensando em alguma coisa interessante. Eu já quero pegar o celular e estudar. Se a gente estivesse fora, né, sei lá, num lugar tomando alguma coisa, e você falasse alguma coisa interessante, você vê na hora, meu cérebro, eu vou querer pegar o celular para estudar aquilo que é interessante. E eu vou ter que barrar para eu conseguir ficar com você, né? Então, eu não tenho nenhum tipo de talento em administrar pessoas. Porque para eu ter esse talento, você concorda que meu cérebro tem que reconhecer que coisas externas existem? Sim. E ele tem que estar sempre manipulando essas coisas externas para ter facilidade? Eu sou péssima em administrar pessoas. Faltou essa interação social na sua infância. Isso, também. e o meu cérebro não vai para fora. Ele vai para fora quando eu mando, por causa de tratamento. Sim. Vai, Por exemplo, cérebro. pra estar aqui conversando com a gente. Isso. Eu tenho que falar pro cérebro
com antecedência. Marcar na agenda cérebro. É isso mesmo. Segunda-feira, 3 horas, você vai pra literalmente fora, querido. E todo mundo sabe. Agora que eu tenho um diagnóstico oficial, fica mais claro. Mas ao longo da minha vida, ninguém a gente não sabia por quê, mas todo mundo sabia que se a Tariana vai sair, avisa com um mês de antecedência. Pra Tariana colocar na agenda pra ela ter um cérebro que vai... Ó, não foca nisso agora. Foca nos outros. Foca na sua irmã, vai! Tipo assim, esforço do caramba. Já a minha irmã... Quando ela tava... A primeira vez que ela virou gerente de uma... não lembro, acho que foi de uma academia. Primeiro dia que ela virou gerente. Nossa, Tari, você falou pra mim que você tá há anos tentando aprender a administrar a sua equipe. Nossa, primeiro dia, já ganhei vários elogios e nunca vi uma coisa tão fácil pra mim. Porque a minha irmã, ela tem a cabeça psicopata, sociopata de manipulação. Só que tem a manipulação de tipo, eu vou tirar de você o que você tem, eu vou te ferrar. E tem a capacidade não ruim de você administrar recursos humanos. Sim. Ela consegue ler um ser humano e tipo, para eu conseguir meu objetivo com ela, eu tenho que falar com esse tom de voz e não sei o quê. Sim. Então, usando isso pro mal, ela te ferra. Mas tendo só o talento, ela consegue... Ela extrai o melhor de cada um. Isso! É. Então, a minha irmã consegue... Até pra funções, né? Porque se ela consegue ver no que a pessoa é boa, ela consegue colocar aquela pessoa... Na Porque melhor se a pessoa não função. tá rendendo muito na função A, mas Isso. eu boto ela na função B e ela dispara. Exatamente. Ela sabe como falar, ela sabe como puxar pra Tudo cima, isso. mas sabe como dar É. também um toque. Tudo isso. Né? Tudo isso. Aham. Então, você vê que não é preto e branco, né? Sim. Ela é uma pessoa que estava lá na limiar entre algo mais nefasto, Sim. né? Conseguiu vir pra cá. Ela conseguiu mudar o comportamento não por empatia, porque ela fez um teste genético que mostra que ela não tem empatia, que ela nasceu com pouca empatia. Nem sabia que isso era possível Nossa! de identificar em teste genético. Não Olha que sabia interessante, né? E ela, como É sociopata... aquele teste genético completo que... Ela fez fora do Brasil. Ah, Então, eu não tá. sei qual que é a empresa, mas é uma empresa que fala os negócios... Caraca, mano, Sim. vê até isso. Nossa, eu já tô curioso, quero fazer tudo. Eu também ver o quero fazer cérebro, esse quero fazer o teste. teste. Tem aquele teste, meu DNA, vai que tem. Esse eu fiz, mas ele não é completo. Ah, tá. Não deu muita informação, não. Gente, se alguém souber onde É. tem esse teste, Pode avisa ser a gente. fora, pode ser onde for, vamos fazer. É que eles não mandam pro Brasil, eles mandam pro México. Aí você Ai, tem que caramba. conhecer alguém no Mas no México. México dá pra ir. Aquela Vamos pro pra México. Cancún? Não, Vamos agora, gente. No México dá pra ir com o RG. É verdade. Que a gente vai. aproveita e pega uma Final de praia. semana. Pronto, tô precisando, gente. Tô meio amarela, sabe? Bora, daqui 3 semanas pra gente ter um tempo de organizar a agenda, a gente grava Não. um só. Então, ela descobriu que ela era pouco empática. É, exatamente. Mas ela tem a capacidade de uma pessoa com um perfil que sabe manipular Sim. recursos humanos e ler seres humanos. Ela tem um programa instalado. Ela tem um programa. Eu não. Eu até um dos critérios diagnósticos do autismo é que você tem que criar roteiros na sua cabeça para explicar o que vai acontecer socialmente para você saber agir. Então, quando eu vou socializar em situações novas, eu tenho que explicar para mim mesma. Tipo, agora olha para a pessoa, agora faz assim, não é apropriado falar isso, sorrir. Até hoje. Tipo, eu sou espontânea, mas vocês vão ver se vocês lidarem comigo mais tempo, que de vez em quando eu falo umas coisas tipo, porque eu não sei. Entendeu? Então, é isso que eu queria falar sobre os cérebros. Cérebros são muito interessantes. Sim. E aí você que está assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que está aqui na descrição para poder comentar e participar da nossa comunidade e das nossas lives aqui no podcast Inconsciente.